Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Hoje nós vamos continuar falando sobre o teatro das ilusões e o que isso tem a ver com os arquétipos. Por que é interessante a gente aprender isso? Porque basicamente toda história interna ela tem um sentido emocional. E aí a gente vai falar sobre um autor hoje que traz isso muito de forma evidente, mas que você precisa aprender como que funciona todo esse mecanismo para que você possa colocar em prática na sua vida. Donald Maltzer vai falar sobre o teatro interno, através da interação dos processos projetivos e introjetivos, uma concepção de um teatro interno, onde o significado das experiências emocionais são gerados e, por sua vez, também fornecem o cenário dentro do qual se desenvolve as relações emocionais. Este mundo é constituído por um fluxo contínuo de fantasias inconsistentes e é construído pelos mecanismos projetivos e introjetivos, intrínseco ao modo de operar da mente humana. Fica claro aqui no que a gente fala sobre Donald, que ele estabelece que dentro de nós existe uma visão interna, e ela é projetiva, e ela, de certa maneira, produz o nosso estado emocional. Então, as narrativas, o que a gente assiste, as coisas que a gente vive, formam, de certa forma, algo que é projetado dentro de nós. E essa projeção, ela também transmite um contexto emocional na gente, o que vai fazer com que a gente, às vezes, tenha aquilo que eu sempre chamo a atenção de vocês para a imaginação inversa. O que é a imaginação inversa? Você sabe aquele filminho quando alguém te fecha no trânsito e você fica nervoso com aquela pessoa, e aí você fica imaginando, parando, falando um monte para aquela pessoa, e em alguns casos até mesmo a pessoa imagina que está agredindo a outra, tudo num processo mental. Como seria legal se as pessoas conhecessem esse processo? Quantas mazelas elas evitariam contra si mesmas, se elas soubessem o quanto é importante dominar esses aspectos mentais. Inclusive eu fiz um vídeo agora falando sobre o filme Nosso Lar 2 e li um pedaço no vídeo que foi para explicar para vocês um dos trechos do livro o que o espírito de André Luiz queria demonstrar com aquele pedaço de texto. E eu mostrei para vocês o quanto era importante o controle mental, o controle da mente. Portanto, é muito importante que você controle, por exemplo, os seus pensamentos. E uma das coisas que eu bato aqui no canal é muito cuidado com as projeções, né, que você tem dos filmes, das imagens que você cria. Uma parte disso pode até ter sua espontaneidade e dali você extrair algum conhecimento, sim. Você pode ter algumas imagens dentro da sua cabeça que elas surgem e dentro de como ela foi montada, ela tem algo ali que fala sobre você, que mostra para você como que aquilo foi formado. Aquilo pode trazer a quantidade de conforto que você deseja, de carência que você tem, de carinho que você deseja, de como você quer lidar com a sexualidade. Então as imagens elas trazem uma certa projeção interna, que é para que você observe aquilo de certa maneira, de forma mental, é claro, você vê aquelas imagens, mas ali tem um misto de dois campos. Vamos falar agora o campo psicológico, psíquico, né? Esse campo social, né, que Donald fala muito, eu vou explicar para vocês, e porque ele fala do introjetivo, né, da coisa do projetivo e do introjetivo, né? Então, já a gente define tudo isso, mas vamos montando o pensamento pouco a pouco para que você compreenda. Então, parte do que chega até você se transforma em um conteúdo. Esse conteúdo se forma numa imagem. Ou a imagem produz uma emoção em você, ou às vezes a emoção que você carrega dentro de você produz imagens. Então, por exemplo, o cara te fechou, disparou ali um pouco de adrenalina. Essa adrenalina, ela vai favorecer uma aceleração mental ali para que você comece a fazer aquelas imagens. E aquilo, como forma de compensar, de neutralizar, é como se você visse que para compensar aquilo, tivesse que agredir, ficar irritado, como se aquilo fosse solucionar o problema. Algumas pessoas têm a capacidade de usar essa energia para outros projetos. Pega aquilo e consegue jogar em outro lugar.
A maioria das pessoas, não. Pelo menos quem está no nível 1, nível 2 da pirâmide de Maslow, não consegue. E basicamente, se você tem esses filmes mentais com muita intensidade, continuamente, é melhor você procurar realmente esse controle mental. Porque isso mais faz mal para as pessoas do que bem. Eu espero que você esteja compreendendo aqui. Mas eu vou citar aqui, por exemplo, o Donald ele vai falar de um processo aqui, deixa eu pegar o mouse aqui, o material que eu separei aqui para vocês. E ele vai colocar assim, o que é, eu defini aqui para vocês para ficar mais fácil. O projetivo vem da palavra projeção, então você já vê que tem um projetor, então você já imagina que é uma projeção, né? Ou seja, uma coisa que emana e fornece essa imagem mental, emocional que a gente tem. Agora, o aspecto mais difícil é o do introjetivo, né? Que vem da palavra introjeção. Né? Então, eu vou trouxe as duas definições aqui para vocês verem, por exemplo, na psicanálise, o que é a introjeção. Processo por meio do qual uma pessoa absorve, como parte integrante do ego, objetos e qualidades inerentes a esses objetos. Interiorização. Então eu tenho um objeto externo que, ao observá-lo ou vivenciar alguma atividade com ele emocional, eu puxo ele para dentro. Então eu trouxe uma interiorização. Eu tenho um contato espiritual com um conhecimento, às vezes é formado por um livro, então aquilo coloca em nosso interior, né? Interioriza as coisas que estão do lado de fora. Então, na parte psicológica, ele coloca, né, que isso vai ser uma coisa que geralmente é muito mais fácil interagir com esse interior quando ela é projetada pelo ego, ok? Também nós temos a parte da sociologia, que ele vai colocar aqui. Processo por meio do qual uma pessoa incorpora seu pensamento, valores de outras pessoas ou grupo, ou seja, da nossa sociedade em que a gente vive. Então, isso vem de fora para dentro. Para Donald, essas duas coisas funcionam simultaneamente nessa construção emocional que a gente tem. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai bater com o nosso teatro que a gente está falando, né? Com esse teatro ilusório que funciona. A grande questão que eu trago para vocês aqui, já que eu esbocei um pouco do conhecimento do Donald, é a seguinte: será que realmente as coisas que nós estamos vendo e interiorizando, elas são realmente daquele jeito? Por isso que é muito importante, quando nós observamos certas coisas, certos conteúdos, a gente para, vamos dizer assim, fazer aquelas 5 perguntas que eu ensinei para vocês. A razão, o objetivo, o lado obscuro daquilo, ou seja, o lado sombra daquilo, né, que é o lado negativo daquilo, e a disposição íntima. Por exemplo, as suas imagens, o seu teatro mental, ela se estimula como? Como que isso se dá com mais facilidade? Então, tem a ver muito com a química cerebral. Às vezes, parte disso emana facilmente para você. Tem gente que aquilo que ele mais gosta flui naturalmente. A pessoa começa a pensar, imaginar aquilo. Daí, se aquilo for bom, ela pode usar aquilo como num campo de criatividade, e é por isso que muita gente se dá bem financeiramente com isso. Porque a pessoa pega todo esse processo de dinheiro e consegue evoluir, imaginar, criar, ver nesse teatro de ilusões, colocar coisas e emanar ali uma criatividade muito grande, e aquilo vira um empreendimento, e aquilo começa a dar dinheiro realmente, e saiu tudo da mente dela. Essas pessoas, gente, geralmente são as pessoas que conseguiram, isso que eu falo para vocês, elas conseguiram acessar a disposição íntima, que é um dos processos que a gente fala aqui que é muito difícil a pessoa conseguir, sabe? É por isso que algumas pessoas falam, meu arquétipo não funciona comigo. É claro, ela não entendeu esses 5 processos que eu falo, que é a razão, o objetivo, a sombra, a disposição íntima e o arquétipo definido por si só.
Porque aí quando eu respondo essas primeiras perguntas, eu tenho lá embaixo que arquétipo é. E daí eu imagino que eu posso imaginar que o arquétipo seja um talento ao qual eu gostaria de desenvolver. Mas por que eu gostaria de ter aquele talento? Né? Por que eu iria querer ter este talento? É uma pergunta interessante, que talvez a gente possa pensar assim: poxa, o Carlos começou falando aqui com projeção, introspecção, sabe, interiorização, mas isso é você emocionalmente. E digamos assim, se você realmente quer algo mais importante na sua vida, algo relevante, algo que tenha um valor superior ao que você já conseguiu, é muito importante você entender tudo isso, para que você possa desenvolver este arquétipo e, acima de tudo, reconhecer o que você quer, o poder que você quer, de fato. Às vezes, por exemplo, como eu já falei em outros vídeos, todo ano eu escolho um tema para mudar em mim. E é um tema que geralmente é uma coisa que pega, que é difícil, mas é necessário, uma hora, causar aquele enfrentamento. Num dos anos eu corrigi essas imagens. Eu peguei um ano inteiro e ficava. Toda vez que vinha uma imagem mental negativa, eu desenvolvi um mantra, ao qual eu recomendo para vocês fazerem a mesma coisa, desenvolver um mantra interno. Então você desenvolve uma frase. E aí, desenvolvendo essa frase, você cria ali um mecanismo. Por exemplo, você sabe que você quer ter aquele poder, mas por que você já não pode falar que você está a caminho deste poder? Que você está indo na direção desse poder? Ou que a cada dia você sente que tem mais esse poder? Então, quando a frase eu usava o impulso emocional negativo como positivo, ou seja, como ele é muito mais forte nas pessoas, e o impulso negativo é mais forte, é muito mais fácil ele servir como um lembrete para você. Então toda vez que ele pulsa em você, você emana seu mantra, revertendo e trazendo para aquele momento tudo o que você deseja, a força que você deseja pessoalmente. Então veja como é interessante, você consegue, num impulso negativo dessa imaginação projetiva que sai na sua cabeça, você consegue fazer naquele momento, opa, veio a imagem, eu consigo falar o mantra. Então, eu serei uma boa pessoa, mas me nego a ser bonzinho ou tolo na mão de qualquer pessoa. Olha que interessante. Vem um impulso negativo, às vezes vem alguma coisa, olha, aquilo, tal, de novo a pessoa tá te fazendo de bobo, não sei o quê. Então, em vez de você entrar no jogo e se emocionar cada vez mais e que gerar uma química ruim em você, faça o seguinte: emane e fale o mantra. E aí você vai ver como as coisas vão começar a ter um outro aspecto. Porque assim, a partir do momento que você começa a martelar a imagem com essa parte positiva, o teu cérebro fala, opa, já não está facinho como antes. Eu jogava uma imagem, ele já se emocionava, já soltava aquele monte de emoção, e agora eu estou jogando a imagem, ele está vindo com lição de moral para mim. Porque às vezes é muito ruim você receber uma lição de moral de fora, dos outros, né? Num processo de introjeção, né? A pessoa vem te dar uma lição de moral, tá? Você está interiorizando aquilo, né? Você está pegando aquele objeto da moral e jogando dentro de você. Mas quando você faz esse processo interno, você começa a perceber como essas coisas ficam mais fáceis para o cérebro, para você pensar, sem se emocionar tanto, né? Você consegue encontrar a solução, porque essa química só atrapalha você não consegue ter um bom resultado. Mas eu acredito que você tenha compreendido e entendido. Vou ficando por aqui, no próximo vídeo a gente continua com esse assunto, né? E tem até uma live aqui gravada, que vai ficar gravada, falando só sobre isso aí, sobre o trabalho de Donald, e vou deixar na descrição o nome dele aqui, e aí você pode depois pesquisar sobre o trabalho dele, ok? Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.